Então, olha só, relembrando o processo aqui, olha, o diodo, então, ele era uma junção PN, onde a gente tinha um material P, que basicamente era silício, e esse silício ele era dopado com alguns átomos, certo? Que deixavam lacunas. Beleza. E também, a gente tinha um outro material que também é N, que era basicamente silício, que tinha também... Por que ele era do tipo N? Porque ele tinha alguns elétrons a mais. Certo? Joia. E a gente via aqui então que essas lacunas, esses elétrons aqui, o próprio vídeo relembrou para vocês, quando a gente polarizava de forma inversa, se eu fizesse a polarização dessa forma aqui, olha, o que acontecia? Gerava aqui, olha só, uma camada de depressão, que a gente chamava, né? Que não permitia a passagem de corrente nesse sentido. Se eu fizesse a polarização contrária, igual está aqui em cima, aí a corrente fluía normalmente e com apenas uma queda de tensão de 0,7 volts aqui. Muito bem. Pensando nisso, qual foi a ideia? O cara do transistor bipolar, o cara que inventou o transistor bipolar de junção, na próxima aula eu vou dar mais detalhes disso, mas hoje eu só quero dar uma introdução desse processo. O que acontece? Ele teve a ideia, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui, olha, eu tenho uma junção PN, que é um diodo, vocês concordam comigo? E o que eu fiz? Eu vou colocar um outro material do tipo N aqui, olha, e vamos ver o que dá. A formação dessa junção NPN gerou pra gente o transistor bipolar de junção, certo? Então, por exemplo, e esses transistores bipolares de junção são basicamente de dois tipos. Do tipo NPN, como o próprio nome já fala, já que ele é uma junção NPN, e do tipo PNP, certo? Muito bem. Como que esse cara funciona, gente? Olha só. De novo. Peraí que eu já faltou aqui um slide, mas tá bom. Como que esse cara funciona? Então tá aqui, então por exemplo, aqui olha só. A simbologia de um transistor do tipo NPN vai ser essa simbologia aqui, olha. Onde eu tenho aqui chegando, tá? Uma setinha para baixo aqui chegando aqui em cima. A diferença para a simbologia do PNP é que o componente vai ter o mesmo símbolo, só que a setinha vai estar entrando aqui. Tudo bem? No que seria o meu circuito. Então, olha só. NPN, PNP. E em suma, galera, qual que é a ideia? Aqui, olha só. Se eu pegar esse circuito aqui, olha, de cá, o que acontece? Vocês concordam que daqui para cá, PN, eu não tenho aqui uma junção, um diodo? Então, é como se eu tivesse um modelo assim, olha. Eu tenho aqui o meu B, que é a minha base, certo? E aqui no meio, olha só, eu vou ter um diodo nesse sentido. Olha que viagem. Opa, é como se eu tivesse... Não, ficou feio esse desenho aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. Então é como se eu tivesse para o meu NPN... Eu vou apanhando aqui, eu vou até conseguir, gente. Vai dar certo. É como se eu tivesse aqui, ó, um diodo nesse sentido. E um diodo nesse sentido aqui, onde aqui é o meu coletor e aqui é o meu emissor. Certo? Muito bem. Joia. De forma parecida aqui, olha, se for do tipo PNP, o que eu vou ter aqui, olha, porque aqui, olha, daqui para cá eu não tenho uma junção PN, da base para o coletor eu não tenho uma junção PN, por isso que é como se eu tivesse um diodo aqui, olha, certo? Da base aqui para o emissor, eu também não tenho uma junção PN, então é como se eu tivesse aqui, olha só, um outro diodo. Isso daqui, olha, é a mesma coisa aqui, então, de forma igual aqui, olha, é como se eu tivesse aqui, nesse meu de cá, eu tivesse um circuito assim, ó, eu tenho a minha base, eu tenho um diodo nesse sentido, e eu tenho um diodo nesse sentido aqui, certo? Coletor e emissor. Muito bem, então joia. Tá, mas o que isso aqui vai servir pra gente? Como isso aqui vai servir pra gente, então, fazer aquela situação que a gente falou, que é justamente utilizar como uma chave, certo?
Então, basicamente, o que acontece? Olha só, eu vou usar aqui um resistor do tipo NPN, ou seja, essa simbologia aqui, para a gente entender. O que pega? Olha só, no meu caso, que eu queria utilizar ele como uma chave, o que eu tinha? Eu tinha uma lâmpada, certo? Nossa senhora, que lâmpada horrorosa. Vamos pegar aqui uma lâmpada, que ela tem 12 volts, e a corrente que eu preciso passar aqui, olha, é de 100 miliamperes. Tudo bem, moçada? Então, joia. Então, eu vou precisar colocar aqui, olha, um resistor qualquer, que eu vou chamar de RC. Tá. Então, para ligar essa lâmpada, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela numa fonte de 12 volts. Certo? Tudo certo. Vocês concordam comigo que um circuito desse jeito aqui, olha, acenderia a lâmpada, vocês concordam comigo? Se tivesse ligado ali. Nossa senhora, eu tô trêmulo aqui hoje. Beleza. Tá. Essa seria a minha ideia. Mas o que acontece? Eu quero ligar isso daqui, olha, através de um Arduino. Então, o Arduino, a gente sabe que a saída dele é 5 volts. Então, olha, eu vou simbolizar o Arduino aqui, olha, através de uma fonte também. Já que ele é uma fonte de tensão, né? A saída digital vai acabar sendo uma fonte de tensão de 5 volts. Onde eu vou precisar colocar aqui, então, aqui um resistor, que eu vou chamar de RB. Tudo bem? Joia. Qual que vai ser a ideia aqui, então, moçada? Aqui, então, olha, a gente vai colocar aqui um transistor no meio aqui para fazer essa função de chave. Então, a ideia aqui vai ser justamente aqui, ó, um transistor. E eu vou colocar aqui um transistor do tipo NPN. Por que eu estou colocando NPN e não PNP? Alguém sabe me informar? Enquanto eu estou terminando de desenhar aqui, vamos ver se vocês respondam no chat aí. Alguém sabe me informar por que eu estou colocando um resistor NPN e não um PNP? Vamos ver. Porque você está ligando o negativo na lâmpada do transistor. O negativo da lâmpada no transistor. Não. A lâmpada aqui ela nem tem polaridade, na verdade, né? Tá joia? Você sabe por que eu estou usando um NPN aqui e não um PNP, gente? Porque eu quero. Poderia ser um PNP também, tá joia? Mas vocês vão ver que é o seguinte, na verdade no livro, a maior parte das análises são feitas a partir de um resistor NPN. A gente vai ficar 90% utilizando NPN. No finalzinho a gente vai fazer umas análises com PNP, mas vocês vão ver que não muda muito a análise não. Vai mudar um pouquinho a aplicação, tá joia? Mas enfim, então o que a gente quer aqui é justamente isso daqui, olha, o meu transistor vai funcionar como uma chave. Toda vez que eu ligar os 5 volts aqui, olha, ele vai ligar a minha lâmpada, certo? Tá. Mas como que então a gente consegue chegar nesse processo? Como que a gente consegue fazer ele funcionar? Bora lá. Para isso a gente precisa entender o seguinte conceito, olha só. Igual eu comentei com vocês antes, um parâmetro importante do nosso transistor é justamente o que? É o que a gente chama de parâmetro beta. O que é o beta? Eu falei com vocês, o beta aqui, olha, ele é o chamado ganho de corrente, certo? Qual que é a ideia aqui, olha só. Percebam comigo a seguinte situação. Vamos pegar o caso aqui de um transistor NPN. Então eu falei com vocês, olha, e como ele tem uma junção NPN, é como se eu tivesse uma paradinha assim, não é verdade? Se eu tivesse essa seguinte situação, onde aqui eu tenho o meu coletor, vou colocar de cor diferente aqui para destacar. Aqui está o meu coletor, aqui está o meu emissor e aqui está a base. Qual que é a ideia? Olha só, percebam que se eu chegar aqui, por exemplo, vou pegar uma outra cor aqui, naquele exemplo lá, por exemplo, da lâmpada. Se eu chegar e ligar uma lâmpada aqui, olha, liguei uma lâmpada, nossa senhora,
Liguei uma lâmpada, certo? E liguei aqui, olha só, uma fonte de tensão, positiva, negativa. E fiz essa ligação do jeito que está aqui. Muito bem. Vamos falar aqui que eu tenho, por exemplo, 12 volts. E aqui está a minha lâmpada, certo? Vamos escrever lâmpada para vocês acreditarem, porque o desenho está horroroso. Muito bem. O que acontece aqui, olha só. Se eu tiver essa situação, gente, a lâmpada vai acender. Olha o que acontece. A gente precisa avaliar aqui, olha só, os diodos que eu tenho, olha. Então eu tenho aqui chegando positivo aqui, positivo, positivo, vai chegar positivo aqui. Esse diodo aqui, olha, ele está polarizado reversamente, vocês concordam comigo? Então, como ele está polarizado reversamente, ele não deixa passar a corrente aqui. Tudo bem? Joia. Ao ponto que esse diodo aqui, olha, ele está polarizado diretamente. Então, esse aqui deixaria passar. Mas você fala, pô, então para ligar a lâmpada, o que eu faço? Eu ligo o contrário. Se eu tivesse ligado, então, invertido aqui, tivesse o negativo e o positivo aqui, olha, em cima está chegando negativo, então esse aqui deixaria passar a corrente. Mas esse aqui não, porque olha só, se eu chegasse aqui, olha, o que estaria chegando aqui era positivo e aqui negativo. Então ele estaria polarizado reversamente. Então vocês concordam comigo que independente da forma com que eu desenhe aqui, que eu coloque aqui a minha fonte, independente da forma com que eu coloque a minha fonte ali, olha, o que vai ocorrer é que ela nunca vai deixar passagem de corrente. Aí que tá. O que vai acontecer aqui, na verdade, é que é o seguinte, como vocês viram no desenho, isso aqui funciona se eu não tiver nada ligado na base. Mas se eu chegar aqui numa situação tal aqui, olha, e ligar aqui na minha base, polarizar esse meu diodo aqui, olha, diretamente, então, ou seja, está positivo aqui, então ele está polarizado diretamente, certo? Esse de cá, através da base. Se eu polarizar isso aqui, esse simples distúrbio aqui, olha só, vai fazer com que essa corrente passe. Por que isso acontece? Olha só. O que acontecia aqui é que estava gerando uma zona de depressão pelo número de lacunas e colunas aqui, certo? Se eu chegar e polarizar a minha base, essas lacunas aqui, olha, as lacunas e elétrons, eles vão tender a ficar para o lado de cá. Então o resto do material vai ser um condutor simples. Então ele vai deixar passar a corrente toda vez que eu polarizo diretamente. Então, ou seja, a minha primeira informação que a gente precisa tirar daqui é o seguinte, olha, toda vez que eu polarizo a minha base e o coletor de forma direta, ele vai permitir a passagem de corrente. Tudo bem? Então, olha só, primeira informação que a gente tem aqui, então, um transistor como chave, olha só, qual a informação que a gente tem importante, que eu vou colocar grandona aqui, né? Ao polarizar diretamente, né? Ou seja, polarizar diretamente o circuito existente aqui, olha, entre a minha base e o meu emissor, desculpa, né? Ao polarizar diretamente base traço emissor, né? O transistor permite, nossa senhora, a letra está só piorando, né, gente? Permite a passagem de corrente entre coletor e emissor. Nossa, mas vai dar certo, vai ficar bom. Então, ou seja, só lembrando aqui quem são esses terminais. Então aqui, olha, eu tenho aqui, olha, o meu terminal da base, certo? Base, coletor, emissor. Então, o que essa informação está falando? Quando eu polarizei diretamente base e emissor, ou seja, aqui está positivo, não está, moçada? E aqui está negativo. Polarizei diretamente base e emissor. Joia, quando eu fiz isso, ele permite a passagem de corrente entre coletor e emissor. Então, ou seja, vai permitir uma passagem de corrente aqui, olha, nesse sentido. Deixa eu fazer uma cor diferente aqui, ó. Fazer um verde. Ele vai permitir a passagem de corrente aqui, olha. Nesse sentido. Certo? Muito bem. E essas correntes aqui, então, eu já vou chamar aqui, olha. Aqui eu vou chamar de corrente do coletor. Aqui vai entrar uma correntezinha também que eu vou chamar de corrente da base. E aqui vai então também uma corrente no emissor.
certo? Então a primeira informação que a gente precisa guardar da aula de hoje, moçada, sempre, professor, não entendi nada como um transistor funciona. Você precisa entender isso aqui, olha. Toda vez que você polarizar isso diretamente, ou seja, ligar positivo e negativo daqui, ele vai permitir a passagem nesse sentido de corrente. Tranquilo, moçada? Tá todo mundo feliz aqui com a primeira informação que a gente conseguiu extrair desse primeiro circuito? Tranquilo? Tá tranquilo, suave. Aí o Arthur tá falando que tá suave. O João também tá beleza. Não entendi por que a corrente passa em um diodo inverso. Samuel Felipe. Então, peraí, Samuel. Já vou te explicar isso então, viu, Samuel? Deixa eu só ver se o resto, mas com relação à informação básica que você precisa entender, que é essa aqui, ó. Quando eu polarizar direta, ele vai permitir a passagem de corrente aqui, ó, entre o coletor e o emissor, tudo bem? Essa informação chegou para você aí? Tá tranquilo? Essa informação tá clara para você? Beleza. Mais alguém, gente, com alguma dúvida?